Então, bem-vindos, boa noite. É sempre bom lembrar, né? Quem não me conhece, eu sou a Arielle, eu sou a pessoa que traduziu essa obra fantástica aqui, Educação no Lar, da Charlotte Mason, que é o livro que nós estamos tratando, né? O livro tema dessa página e também o tema das nossas lives, né? E nós estamos aqui falando sobre alguns pontos que tem tocado, né? Que tem deixado a gente assim cativado em relação ao que a Charlotte escreveu. Então, eu e a Mariane, nós não estamos fazendo assim uma live seguida da outra. Você pode assistir as que você quiser. Mas sim, nós estamos tentando seguir uma ordem no livro, né? Mas de qualquer forma, são nossas ideias, as ideias aí que têm nos inspirado, têm tocado mais, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu gostaria até de falar sobre tudo, né? Tudo tem um peso para mim, tem muitas coisas muito legais, mas como a Mari já falou sobre a questão da nutrição, eu vou tocar no assunto aí do capítulo 5, 6. Deixa eu ver, é um capítulo bem grandinho, né? Do livro da Charlotte, na parte 1, que é o capítulo 6, né? Onde a Charlotte vai falar sobre as condições de atividade cerebral saudável. Isso é muito interessante, gente. Eu realmente fiquei, assim, impressionada quando eu comecei a ler as obras da Charlotte Mason, impressionada em perceber que ela toca no ponto do cérebro, né? Do desenvolvimento cerebral, de como é necessário, né? Que o cérebro esteja aí sendo nutrido, que nós nos atentemos... Ops, eu acho que eu tranquei meu marido. Só um minuto, segura aí, gente. Tô fazendo a live. Boa noite. Desculpa, tranquei a porta e meu marido tava sem chave. Mas então, voltando, como o cérebro, né, o físico é muito importante, não só para o desenvolvimento intelectual da pessoa, né, tanto as crianças como adultos, mas também para o desenvolvimento espiritual, para a parte imaterial inteira da criança, né? A parte física está sempre atrelada. Nós falamos já isso em uma live anterior. E agora, o tema da nossa live de hoje é a transpiração. Olha só que interessante. Dentro desse capítulo, que ela vai estar falando sobre as condições para uma atividade cerebral saudável, ela vai falar sobre transpiração. Por isso que eu coloquei como tema lá, né, a transpiração como interrogação. O que isso tem a ver, né? O que a transpiração tem a ver com o cérebro e com o uso do cérebro para educação? Qual é a relação entre uma coisa e outra? E como isso não está relacionado apenas às crianças, mas também a nós adultos, né? Porque a educação, ela é contínua, né? Ela deveria ser contínua na nossa vida. Não deveria ter um ponto final, não deveria ter um momento em que nós formamos ali, pegamos o diploma e falamos, agora já não preciso mais estudar. De forma nenhuma. É claro que a maneira como a gente aprende na escola, isso se encerra em algum momento, mas a sede pelo conhecimento, o desejo de aprender mais, de continuar lendo, de continuar crescendo deveria se manter, né? Porque nosso cérebro, ele precisa de exercício, nosso cérebro, ele precisa estar ativo para que ele desenvolva novos neurônios, para que nós possamos envelhecer com saúde tanto física quanto espiritual, mental, psicológica, né? Tudo isso, por isso o aprendizado nunca deveria parar. Nós deveríamos ser pessoas realmente que amamos o conhecimento sempre. Então, voltando depois dessa digressão aí, né? O que a transpiração tem a ver com o nosso cérebro, com o bom funcionamento do cérebro, com o nosso aprendizado, com a nossa educação, com a formação do nosso caráter? Porque sempre que nós estamos aqui falando de educação, nós estamos pensando lá na frente, no homem, na mulher que essa pessoa vai se tornar, ou que já se tornou, né? Nós estamos pensando no nosso caráter, no caráter dos nossos filhos, o que a transpiração tem a ver com isso. E a Charlotte, eu vou citar a frase que inspirou essa live, né? Para vocês, ela fala o seguinte:
Outro ponto que deve ser observado a fim de garantir que o cérebro seja nutrido por sangue. Outro ponto deve ser, a fim de garantir que o cérebro seja nutrido por sangue saudável. O sangue recebe e elimina resíduos liberados pelos tecidos, e um dos agentes mais importantes por meio do qual ele faz esse trabalho é a pele. Então, isso nós aprendemos lá na escola, talvez alguns de vocês não tenham aprendido, talvez outros nem lembrem, mas eu me lembro de algum momento o professor de biologia falando a respeito, né, dos sistemas, né, do nosso corpo, e falando sobre transpiração, sobre a pele, sobre como o nosso organismo ele libera, né, sistema excretor, como o nosso organismo ele libera ali substâncias que não são boas para o nosso, né, para o nosso corpo. E uma das maneiras que o nosso organismo ele excreta então essas substâncias que são tóxicas ou que não são boas ali para o nosso corpo, por exemplo, temos o CO2, né, que ele é liberado ali pelo pulmão, né, pelos pulmões. Temos outras substâncias que são liberadas pelos rins, né, ali os rins purificam o sangue e libera ali na urina muitas substâncias que não são desejáveis para o nosso organismo. E temos, né, a nossa pele, que ela é cheia de poros e ela está o tempo todo transpirando, e nessa transpiração ela elimina muitas substâncias que o nosso organismo não vai precisar usar, né? Então ela elimina esses resíduos que não são necessários mais para o corpo, e que, se acumulados no corpo, eles começam a fazer mal, né? A nos fazer mal mesmo. O corpo ele precisa transpirar. O nosso organismo ele precisa dessa transpiração. Então ela vai falar que existe uma transpiração que é perceptível, que é consciente. Quando nós corremos, quando nós fazemos alguma atividade física intensa, nós sentimos a transpiração. Quando tá um calor muito grande, né? Existem aí cidades do nosso Brasil em que está sempre quente, né? As pessoas estão sempre percebendo, né? Conscientes da transpiração, porque realmente para regular a temperatura também nós transpiramos. Então, existem essas situações, mas, nós sentimos, né, molhado, suado, principalmente nas axilas, né, na testa, começa a escorrer na nuca, atrás do cabelo, tudo isso a gente percebemos o suor. Mas, em alguns momentos, né, esse suor não tá ali. Por exemplo, pode ser o seu caso de que você trabalha o dia inteiro debaixo do ar-condicionado, ou tem ar-condicionado na sua casa, tem ar-condicionado onde você trabalha, enfim, você vai para ali e você fica o dia inteiro ali debaixo do ar-condicionado e você não sua, né? Não pinga aquele suor, não molha as suas axilas, você fica ali fresquinho o dia inteiro. Isso significa que você não transpirou? De forma alguma. Ela vai falar, né, que também existe essa transpiração que é inconsciente. Nosso corpo está o tempo todo regulando a temperatura, né, em relação ao ambiente, está o tempo todo fazendo essas trocas e excretando, né, eliminando esses resíduos pela pele também. O tempo todo, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não perceba, mesmo que não esteja caindo suor aqui da nossa cara, nós estamos transpirando. E olha só que interessante, isso é muito importante, né, quando a gente quer ter um cérebro saudável, porque para ter um cérebro saudável, nós precisamos de um sangue saudável. E se o nosso corpo não está trocando devidamente eliminando esses resíduos de maneira devida, ou regulando a temperatura de maneira devida por meio da transpiração, o nosso sangue ele vai carregar todos aqueles resíduos, né? E vai levar isso para o cérebro, obviamente. Então o nosso organismo ele vai sendo ali contaminado, por assim dizer, né? Nós vamos começando a sentir esse problema aí, né? Da falta de transpiração. Ela fala não à toa que uma pessoa que tem uma parte muito grande do corpo queimada, né? Existe na época dela o negócio de escaldar, né?
às vezes tomar banho muito quente, a pessoa entrava e, enfim, ficava com o corpo todo queimado. O que acontece quando uma pessoa tem uma parte do corpo muito grande queimada? Ela morre, né? Porque a pele, ela é um tecido também muito importante, né? Exerce uma função muito importante, não só esse da transpiração, mas a transpiração é uma parte fundamental da manutenção do nosso corpo, do nosso bem-estar. E qual a consequência disso, então, né? Como a gente deve refletir a respeito dessa questão da transpiração para o nosso bem-estar? Primeiro, né, a gente precisa pensar na nossa higiene, né? O nosso corpo, ele está eliminando resíduos, e esses resíduos estão ficando sobre a pele. Então, é preciso ter uma higiene devida. E olha só que interessante. A Charlotte, ela fala isso, ela vivia na Inglaterra no século XIX. E ela fala que é importante que as crianças, né, não só as crianças, mas todos, tomem banho todos os dias, né? E hoje em dia, qual é a cultura, né, na Inglaterra? Não é essa, né, de tomar banho todos os dias. Mas, de qualquer forma, nós brasileiros temos a fama, né, de gostar de banho. E isso não é uma coisa ruim, né? Nós estamos ali eliminando esses resíduos que ficam na nossa pele. E é importante mesmo que nós façamos essa manutenção, né, da higiene do corpo, realmente tendo cuidado de lavar bem o nosso corpo, eliminar esses resíduos da nossa pele. E uma segunda consequência são as roupas que nós usamos, né? Existem muitas roupas sintéticas, por exemplo, que elas inibem a transpiração, que elas prejudicam a transpiração. A gente sente, né? Uma roupa que às vezes é tão fininha, mas a gente passa o dia com elas, nossa, a gente falta pouco morrer dentro daquela roupa de tanto calor, né? E sua por dentro. As roupas de tecidos sintéticos, normalmente, elas prejudicam, né, a transpiração. Mas é claro que aqui eu não vou generalizar. É uma questão interessante que eu passei a me preocupar, né, com essa questão de que roupa meus filhos estão usando. Será que eles estão usando uma roupa apropriada para transpiração? Será que, por exemplo, no dia quente, eles estão com uma roupa fresca suficiente, né, para manter essa transpiração? Será que num dia frio eu estou vestindo nos meus filhos uma roupa que permite a transpiração? Ela fala, por exemplo, do uso de roupas de lã. Na época dela, a roupa de lã era lã natural. Não é essa lã que a gente compra por R$1,99 aí na esquina, né? Porque essa é sintética e essa não favorece tanto assim a transpiração, não. Mas existe ainda em vários lugares lã natural que a gente pode comprar, por exemplo, para fazer uma manta, para cobrir um bebê, né? Uma lã natural que vai permitir essa transpiração ao mesmo tempo que favorece o equilíbrio e a regulação da temperatura, né? Eu nunca tinha olhado a lã da maneira como ela traz no livro dela. Realmente muito interessante, né? Quando você vai pesquisar as propriedades dessa lã natural, você vê que, uau, de fato, nós deveríamos ter mais roupas de lã. E lã não é só para frio, não. A gente pensa em lã, já pensa em frio, né? Porque realmente a lã, ela atua como um isolante, né? Um isolante não. Ela permite a regulação da temperatura. Então, assim, a temperatura corporal. Então, quando tá frio, a lã permite que o seu corpo fique aquecido. E quando tá quente, a lã permite que o seu corpo fique na temperatura normal, não absorva tanto o calor do ambiente. Olha só que interessante. Então, não é só pro frio. Nós deveríamos fazer uso de um pouco mais de roupas de lã. E não essas roupas tipo suéter, né? Aquelas roupas pesadas, de uma lã mais grossa. Existem ter roupas de lã com uma lã muito, muito fininha. Roupas delicadíssimas, né? Existem fabricações de calças delicadas, bonitas de lã. Eu penso, né, depois que eu li a Charlotte falando sobre essa questão de lã e eu fui pesquisar melhor, eu fiquei encantada, né, com o mundo que a lã nos traz aí. E é uma roupa tão... é um tecido tão versátil. Pode fazer roupas mais quentes, roupas mais frias, enfim. E nós podemos fazer uso, né, desse conhecimento. Realmente é muito, muito interessante. Há outros, né, materiais que também permitem uma melhor transpiração e também nos ajudam
a regular a temperatura, mas é uma coisa, né, que a gente pouco para pensar. Roupa é roupa, né? A gente compra, às vezes, simplesmente pela beleza da roupa, e às vezes a gente está vestindo os nossos filhos, principalmente, que gastam muito mais energia e transpiram por isso, muito mais do que nós adultos. Às vezes a gente está vestindo nossos filhos com roupas que prejudicam, né, essa transpiração inconsciente, né, que é esse transpirado o tempo todo. E a gente deveria parar para refletir nesse ponto, porque realmente isso vai favorecer o exercício das funções, né, cerebrais, e não só isso, a regulação de todo o organismo. Então, às vezes a criança tá indisposta, a criança tá fraca ali num dia frio, às vezes ela tá com uma roupa que não tá permitindo que ela transpire direito, tá passando mal, né, de aquecida demais ali dentro daquela roupa que, apesar de ser bem quentinha, ela também não permite a transpiração, né? Não permite a passagem desse suor, né, para fora aí, liberar essas toxinas aí também. Então, o que eu queria comentar com vocês hoje, né, era sobre isso. Qual a importância, né? A importância da gente estar preocupado até com as roupas que nós e nossos filhos estamos usando, né? Até isso faz com que o nosso aproveitamento no dia seja melhor, o nosso bem-estar, o uso do nosso cérebro, até a roupa que a gente usa importa quando nós queremos melhorar, quando nós queremos crescer, quando nós queremos estar mais produtivos, estar mais bem dispostos, mais cheios de energia. É uma coisa que eu quero encorajar vocês a pensar também a partir de agora. Antes de vocês saírem para comprar roupa novamente, fazer uma pesquisa de qual o melhor material, qual o melhor tipo de roupa que eu posso comprar para meus filhos estarem fazendo essas trocas, né? Essa transpiração aí de uma maneira melhor, sem prejudicar a saúde deles também. É claro que no Brasil o uso de roupas mais frescas, né, é comum, mas tem que estar pensando, tem que estar atento a essas coisas também, né? Tem que estar atento ao uso das roupas mais adequadas, tá bom? Vocês têm alguma pergunta a fazer sobre isso? Acho que não, né? Então, a live vai pro YouTube, como vocês já devem estar por dentro, né? O nosso canal é Educação no Lar. Se vocês não tiverem dificuldade de encontrar, vocês podem entrar em contato aqui inbox e a gente responde vocês com o link onde estão ficando armazenadas as lives. E é isso, hoje é sexta-feira, a gente volta na segunda, falando aí agora sobre o próximo capítulo que vem sobre a vida ao ar livre, um tema interessantíssimo, riquíssimo, obrigada, queria dizer que foi ótimo, obrigada. Fico feliz que isso tenha trazido aí algumas ideias para a mente de vocês. Então, semana que vem a gente vai falar sobre um tema riquíssimo, né, da vida, daquela educação que Charlotte Mason propõe, que é a vida ao ar livre, que não é só para criança, gente, a vida ao ar livre é para nós, né? E aqui eu tenho muito a dizer sobre o assunto da vida ao ar livre, porque eu era uma pessoa extremamente caseira. Eu ficava tranquilamente um dia inteiro dentro de casa, um dia, uma semana, um mês, um ano, eu só queria ficar em casa. E Charlotte mudou minha vida. Então vai valer a pena vocês estarem assistindo aí na segunda e o resto da semana, tá bom? Uma boa noite para vocês, até segunda-feira.